Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Você que nos visita esta noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Venha na terça-feira. Venha na quarta-feira. Quarta-feira, 3 horas da tarde, um trabalho abençoado aqui. Tá? Você pode vir na quarta-feira. Venha na sexta. E continue vindo no domingo. Você será abençoado por Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Profeta Jonas, capítulo 1. Alguém encontrou? Ajuda aí. Esses são aqueles livros mais difíceis de encontrar, né? Está lá assim, né? Às vezes são 2 folhinhas só, né? De passa para lá, passa para cá, mas acha. Livro do profeta Jonas. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eita, povo abençoado. Vamos esperar todos encontrarem. Todos encontraram agora? Diz assim a palavra de Deus: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, lançando no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um sono profundo. Repita comigo: Jonas dormia. Sono profundo. Em meio à tempestade. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Ou que tens, dorminhoco? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão sobreveio este mal? Diga comigo assim: por que razão sobreveio este mal? Por que razão sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Que ocupação é a tua? E de onde vens? De onde vens? Qual é a tua terra? Qual é a tua terra? De que povo és tu? De que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu. Temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizestes tu isto? Pois sabiam que o homem fugia diante da face do Senhor, porque ele não tinha declarado. Disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E eles disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa o sobreveio esta grande tempestade. Diga comigo assim: Jonas foi o causador de tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e lançaram ao mar. Cessou o mar a sua fúria. Diga graças a Deus. Feche os teus olhos. Levante a mão direita para o céu. Levanta a mão direita para o céu. Diga comigo assim: Meu Deus, ministra a tua palavra na minha vida esta noite. Deus, desperta-me. Deus, desperta-me. Em nome de Jesus.
assenta no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, antes de eu começar a pregar, eu quero que você assista um pequeno vídeo de alguns segundos, alguns minutos, para você ter ideia de o que é uma tempestade no mar. Isso. Paga a luz para mim, por favor, irmão. Antes de soltar aqui, carrega a imagem. Isso. Agora é ele esquentar de novo, sempre de novo aí. Vamos lá. Vocês assistem o vídeo, né? Esse vídeo que você vai assistir, eu vou mostrar o que é uma tempestade. Porque a gente fala sobre tempestade no mar, e a gente não tem noção do que é uma tempestade. Eu tenho um amigo que trabalhou um tempo, serviu na marinha. Ele disse que às vezes a onda se levanta de um jeito e ela bate com tanta força no navio ou no barco que a impressão que você tem é que ela vai partir no meio. E os marinheiros no mundo antigo, eles tinham os seus amuletos, as suas proteções, porque todos eles sabiam que uma tempestade no mar era sinal de morte, de destruição. Já aqueceu aí? Isso. Agora pode apagar de verdade. Isso. Solta a imagem aí. Pode acender de novo. Isso aí nem Jack Sparrow, né? Vocês viram o que é uma tempestade? No mar. Eu quis mostrar isso aqui. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Nós temos a história de um profeta muito conhecido, né? Uma história que até as crianças aqui da igreja sabem contar. Mas essa história não foi escrita para demonstrar, para ser um conto infantil. Mas essa história do profeta Jonas, ela é uma grande lição de vida para nós. Jonas era um profeta como qualquer outro. Veio da tribo de Zebulon, homem reconhecido no meio do seu povo. Profetizou nos meados do governo de Jeroboão II. Jonas carregava a história da devastação causada pelo Império Assírio no reino de Israel. Em resumo, Jonas era um homem que guardava no seu coração um certo ressentimento daquele povo. E agora Deus fala com ele: Jonas, levanta-te e vá para a cidade de Nínive,
que era a capital do Império Assírio. Vai para cá, vai para a cidade de Nínive e clama contra ela, porque dentro de 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Ou seja, Deus já estava determinando o juízo sobre aquela cidade. Deus já estava assinalando a sorte daquela cidade. Porém Deus não destrói, Deus não envia juízo antes de enviar um aviso. Vira para esse irmão do celular e diga para ele assim: antes do juízo, Deus envia um aviso. Amém, amado? E o homem escolhido por Deus, o porta-voz de Deus daquele dia foi Jonas. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, o Senhor dizendo: vá para Nínive, Jonas começa a se lembrar. Ele começa a se lembrar do que acontecia em Nínive. Segundo a história, os ninivitas tinham um costume muito peculiar de matar seus inimigos. Ele pegava as pessoas, espetavam a sua barriga numa estaca bem alta e deixavam lá até a pessoa morrer, e ali morria, e as aves dos céus iam comendo a sua carne. Isso ficava diante dos muros da cidade, diante dos portões, para que os inimigos de Nínive pudessem ver a fúria daquele povo. Jonas sabia disso, Jonas conhecia isso. Então quando ele ouve a voz de Deus: vá para Nínive, ele disse: não, eu vou para Tarsas. Diz a Bíblia que ele desce para o porto de Jope, compra uma passagem, entra no navio e vai para o porão do navio para dormir. Ou seja, Jonas comprou a sua credencial para desobedecer a Deus. Jonas sai dali imediatamente para o porão daquele navio, e ali ele vai dormir. E então diz a Bíblia que, de acordo com aquele navio, vai navegando na direção oposta àquilo que Deus havia mandado. Diz a Bíblia que Deus envia um forte vento e uma grande tempestade. De repente, os marinheiros se veem apuros, vêm desesperados. Então eles começam a jogar fora toda a sua riqueza, toda a carga do navio, para aliviar o peso. Mas eles não sabem por que está acontecendo aquilo. E até que então o capitão do navio desce até o porão e ele encontra Jonas dormindo. Dá para dormir no negócio daquele ali, mano? Só se for som de urso. Porque o urso, né, ele começa a dormir, ele fica quase 6 meses dormindo, né? Mas só som de urso. O som de Jonas era assim. Então o capitão do navio está de frente com Jonas, dormindo no meio daquela tempestade, e ele começa a conversar com Jonas. E dentro do capítulo 1 eu vejo 7 perguntas que aqueles homens fizeram para Jonas. E essas 7 perguntas servem para nós nessa noite. Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ele: você pode responder? Fala comigo, você pode responder? As perguntas que foram feitas para Jonas? O que ele respondeu? Sim ou não? A primeira pergunta está no versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: o que tens, dormiu? O que passa com você? O que está acontecendo com você? Ou seja, toda essa situação, toda essa tempestade, todo esse sofrimento, toda essa luta, e você está dormindo? E essa pergunta, irmãos, é a pergunta mais difícil que Jonas tinha para responder. Porque Jonas sabia que ele estava fugindo da presença de Deus.
Às vezes eu começo a pensar, irmãos, o que se passava no coração de Jonas. Como é que uma pessoa consegue dormir um sono profundo sabendo que está em desobediência com Deus? Como é que alguém consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que está fora dos propósitos de Deus? Como é que um homem que recebeu a missão de Deus pode dormir em paz, sabendo que o Deus dos céus sabe onde ele está? E Deus, sabendo onde ele está, Deus sabe que ele está fora do propósito dele. Aquele capitão de navio fica apavorado, ele não entende nada. Ele diz assim: como é que pode você estar dormindo no meio da situação? E essa palavra, irmãos, é para nós. Essa palavra é para nós todo dia, para que nós venhamos acordar. Pega esse irmão do seu lado, pega o irmão desse, sacode e fala com esse irmão: acorda. Fala com ele: irmão, acorda. Nós precisamos acordar, irmãos. Estamos em meio a uma tempestade, uma turbulência contínua no mundo espiritual. Quantos lares estão em tempestade, quantos lugares em tempestades. O inimigo se levanta, e muitos daqueles que foram chamados por Deus, comissionados pelo Senhor, receberam o dom de Deus, receberam o talento de Deus, receberam o chamado de Deus, estão dormindo. Jonas se comportava como um ímpio. Jonas sai do seu ofício de profeta. Profeta não dorme no meio da tempestade, mas profeta se levanta para acalmar a tempestade. Fala que esse irmão abençoado do seu lado, diga para ele assim: ô irmão, profeta não dorme na hora da tempestade. Aquele capitão soube que havia uma coisa errada. Ele estava fugindo de alguma coisa. Quantas vezes nós fugimos de Deus, irmãos? Quantas vezes nós fugimos dos cultos? Arrumamos motivo para não vir no culto. Quantas vezes nós fugimos das reuniões de oração? Quantas vezes nós fugimos da oportunidade que nós recebemos na casa de Deus? Quantas vezes nós fugimos do chamado que Deus te fez? Quantos talentos enterrados, quantos talentos encostados em porões de navio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o alerta é para nós hoje. Quando tem talento escondido em porão de navio, está prestes a vir uma tempestade. Se Jonas pegasse o navio certo, tomasse o rumo certo, obedecesse a voz de Deus, não tinha tempestade. O capitão do navio chega e pergunta: o que passa contigo? Porque ninguém foge da presença de Deus. Amém? Amém. Ninguém foge de Deus. O salmista diz assim: olha, se eu descer nas profundezas do abismo, o Senhor vai me encontrar. Se eu pegar as asas da alvorada e voar, o Senhor vai me encontrar. Onde eu estiver, o Senhor vai me achar. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Quem crê nisso dá glória a Deus. Chega de fugir. A segunda pergunta que ele faz para Jonas: por que você está dormindo? Olha só, versículo 6: o mestre navio chegou-se e ele disse: que tens dormente? Levanta e volta o seu Deus, quem sabe se lembra de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E eles olham para ele e dizem assim, versículo 8: então eles disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal. Ou seja, eles logo detectaram que Jonas era o causador da tempestade. Quantas pessoas, irmãos, estão atraindo tempestade para a sua vida? Quantas pessoas estão atraindo tempestade para a sua casa? Quantas pessoas estão atraindo tempestade para a sua família, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos? Outro dia eu conversava com um rapaz, ele é filho de um pastor, eu conheci o pai dele,
O pai dele faleceu deve ter uns 8 anos atrás. E a gente conversava, ele veio aqui na igreja. A gente conversava lembrando do pai dele. Da época que a gente era moleque na igreja, o pai dele pregava muito. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, meu pai era um grande homem de Deus. Irmão, quando eu vi aquela palavra eu me emocionei. Eu me emociono de lembrar disso. Meu pai era um grande homem de Deus. Irmãos, é muito bom se os nossos filhos amanhã lembrarem de nós e dizer assim: o meu pai era um homem direito, o meu pai era um homem honesto, meu pai era um homem trabalhador, meu pai era um homem honrado. Mas muito melhor se os nossos filhos disserem: meu pai era um grande homem de Deus, a minha mãe era uma grande mulher de Deus. Mas infelizmente muitos filhos vão olhar para trás e vão dizer assim: meu pai era um crente relaxado. Fala misericórdia. Merece misericórdia. Meu pai era um crente que não tinha compromisso na casa de Deus. A minha mãe não participava da oração. Quantas vezes eu converso com os filhos de crente que às vezes estão fora do caminho do Senhor, e eu falo assim: eu só estou aqui porque minha mãe está orando por mim. Quantos testemunhos nós ouvimos de homens que tinham a vida toda destruída, mas que vieram para a presença do Senhor, e quando contam os seus testemunhos dizem assim: porque a minha mãe estava orando por mim. Depois dessa mensagem alguns vão dizer assim: meu pai era um causador de tempestade. Meu irmão, se Deus te entregou algo para fazer, faça. Amém? Se Deus te entregou uma missão, complete essa missão. Não larga pelo meio do caminho. Porque aqui na igreja nós levantamos outro para fazer o que você não fez. Mas no mundo espiritual fica uma dívida com Deus. E essa dívida vai atrair tempestade para a sua casa. Quantas pessoas desesperadas: pastor, ora para o meu filho, ora para a minha família. Mas ele não sabe que quem trouxe a tempestade foi ele. E sabe, irmãos, nos tempos de Jonas, Deus aparecia e falava. Hoje não. Hoje Deus usa a igreja para Deus dizer para você o que é que Ele quer que você faça. E quantas vezes Deus nos chama e nós estamos dormindo: ah, pastor, eu não tenho tempo. Ah, irmão, deixa para depois. Aí o filho vai crescendo, ele olha para você: você não tem tempo para Deus, você não ora, você não lê a Bíblia, você não busca Deus. Ele vai crescer do mesmo jeito. A vida dele vai ser uma tempestade, porque ele absorveu a consequência de um causador de tempestade. É tempo de sair do porão. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu falei que hoje a mensagem é sempre arrancar pica-pau do topo, irmão. Amém? Amém. É para fazer o sabiá cantar de noite. Porque antes de Deus enviar a tempestade, Ele manda o aviso. E o aviso é hoje: recebe em nome de Jesus. E acorda, sai do porão do navio, porque Deus está te chamando. Se Jonas não tivesse naquele navio, não haveria tempestade. Se Jonas não estivesse no porão daquele navio, aqueles marinheiros não tinham perdido a sua fazenda, a sua riqueza. Se Jonas estivesse obedecendo a Deus, nada daquilo iria acontecer. Meu irmão, olha para mim aqui. Obedecer é mais fácil. Mesmo que ainda não pareça. Mesmo que não pareça ser mais fácil. Mas é. Porque obediência gera milagre. Quem crê nisso dá glória a Deus. Diga comigo assim: obediência gera milagre. Ninguém consegue. Eu fico pensando como é que Jonas dormia em paz, sabendo que estava em desobediência. Meu irmão, em nome de Jesus, nós não podemos deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que tem pessoas precisando de oração, pessoas precisando de palavra, pessoas precisando de uma visita no hospital, pessoas precisando de um culto no lar, pessoas precisando de receber uma oração. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, essa igreja aqui é para fazer a diferença.
Quantas vezes, irmãos? Pelo meio do caminho, né? A pessoa recebe uma função na casa de Deus, foi dizer assim: ah, pastor, não dá, não quero. Amém. O segredo está numa fase muito boa, irmão. Se você não quiser, tem 2 querendo. É? Nós estamos numa fase de crescimento que é uma benção. Quando tem um que não quer, tem 2 querendo. Aqui já tem um povo que eu não preciso pedir mais. Eles se oferecem. Aqui nessa igreja, assim, você que está visitando aqui é desse jeito. Antes de fazer, pastor, o que é para fazer? Pastor, como é que faz? O que você precisa? Porque aqui tem um povo que quer crescer. Mas aquele que larga pelo meio do caminho, para mim eu falo assim: não, Deus levanta outro. Levanta mesmo. Levanta mesmo. Mas quando você entrega, o vento começa a soprar na sua vida. Nossos filhos não têm culpa disso. Amém? Amém. Os nossos filhos não têm culpa. O nosso lar não tem culpa. Nós precisamos assumir nossa posição de profetas de Deus. Eu quero que o seu filho, eu quero que a sua filha, eu quero que os seus netos digam: o meu pai era um grande homem de Deus, a minha mãe era uma grande mulher de Deus. Quem escreve essa história não é o homem, quem escreve essa história somos nós, amados. Quando nós fazemos a diferença, Deus registra lá em cima, e quando você clama, Deus te abençoa, porque diz a Bíblia que Deus visita 100 gerações para abençoar a vida daquele que é fiel. Tem alguém que nesta noite e quer fazer a diferença, e quer ser um grande homem de Deus, e quer ser uma mulher de Deus? Levanta a mão no céu, bate palma da glória, exalta o nome do Senhor, porque Deus está te chamando para ser profeta de Deus. Jonas, irmãos, ele sai do seu ofício de profeta. Quer ver? Pessoas começaram a olhar para ele. Veja só, a 4ª pergunta que fazem para ele: que ocupação é a tua? Primeiro eles estão perguntando: por que veio esse mal? Por que nós estamos em meio à tempestade? Por que você trouxe essa desgraça para a nossa vida? Porque desobediência gera destruição. Desobediência gera miséria. Está entendendo, irmão? Desobediência gera doença. Desobediência gera destruição do lar. Desobediência gera problema na família. Desobediência gera separação entre o homem e Deus. Mas todas as vezes que é um conserto, Deus vem e sara a nossa vida, sara a nossa terra, sara a nossa família, porque conserto agrada o coração de Deus, porque Ele diz: eu sou Jeová Rafá, o Deus que sara todas as suas enfermidades. Quem crê nesse Deus, dá glória a Ele, porque em outro Deus merece glória, em outro Deus merece adoração, merece louvor. Quarta pergunta: qual ocupação é a tua? Que tipo de homem você é? Eu não estou vendo cara de profeta. Dá para entender isso, meu? Eu não estou vendo aqui cara de profeta, não. Sabe, irmãos, às vezes nós perdemos o foco de uma forma tão séria, que as pessoas param de ver o homem de Deus em você, a mulher de Deus em você, porque nós começamos a ter atitude de ímpio. Nós começamos a fazer o que o ímpio faz. O ímpio vem na igreja domingo à noite? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. O ímpio vai para a oração? Sim ou não? Não. O ímpio tem compromisso com a igreja? Sim ou não? Não. O ímpio tem tempo para Deus? Sim ou não? Não. O ímpio tem compromisso com a família? Sim ou não? Não. Compromisso espiritual, eu digo? Não. Começamos a tomar forma de ímpio. Ele chega e fala assim: esse camarada é um ímpio, um pecador, um atribulado. O que você faz na vida, camarada? Deve ser uma coisa muito ruim.
trazer todo esse sofrimento para nós. Diz, sou profeta. Pessoas têm que olhar para você e ver que tem Deus na sua vida. Amém? Amém. Pessoas precisam ver Deus em você. Mas para parecer com Deus, você tem que ficar perto de Deus. Começa a andar com Deus, você vai falar igual Deus, você vai sentir como Deus, você vai pensar o pensamento de Deus, você vai ter a alegria de Deus. Mas comece a se comportar como ímpio, as pessoas vão achar que você é ímpio. E se você se comporta como ímpio, você vai receber juízo de ímpio. Mas se você se comportar como homem de Deus, você vai receber o galardão de homem de Deus, de mulher de Deus. Nós receberemos a medida com que nós vivemos. Se eu me comporto como ímpio, Deus vai me ver como ímpio, como um pecador desobediente. Mas se eu me comporto como um homem de Deus, Deus vai te ver como boca de Deus na sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu lar, no lugar em que você trabalha. As pessoas vão chegar perto de você e falar assim: faz uma oração por mim. Aí você fala com ele: eu oro sim, porque eu confio num Deus que pode todas as coisas. Qual a ocupação é tua? O que você faz da vida, seu miserável? O capitão estava olhando para ele, o capitão estava enfurecido com ele, porque ele já começou a perceber que algo estava errado. E Deus está nos perguntando essa noite: qual é a sua ocupação no corpo de Deus, no corpo de Cristo? Qual é a sua ocupação no corpo de Cristo? Pastor, não tem nada com isso, não tem nada a ver com a igreja, não tem muito compromisso, não tem tempo, não posso, não faço, não quero. Ou você pode dizer assim: eu tenho uma grande ocupação no corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu estou pronto para ser articulado como o corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo todos os membros têm função. Amém, irmãos? Amém? Amém. O menor que seja, até a ponta de uma unha tem hora que tem função, não é verdade? Hein? Não é? Você ganha aquele presente bonito assim, ó, aquela caixa grandona, aquele papel bonito. Quem gosta de ganhar presente, diga amém. Amém. Aí tem um durex. O que você precisa? Pontinha da unha. Fala que não tem que ser mentira. Fala que não precisa. Pergunta os meninos aqui do louvor: se machucar a pontinha do dedo, como é que atrapalha? Porque todos os membros têm uma ocupação útil no corpo de Cristo. E Deus não te chamou por acaso. O que Deus te entregou é sério. Ele não brinca de Deus, diabo não brinca de diabo, e você não pode brincar de profeta, porque Deus te entregou a missão. E se a missão não for completa, vai vir tempestade. Mas é hora de sair do fundo do poço, é hora de sair do fundo do navio, sair do porão, se levantar e dizer: Senhor, estou aqui para ser usado pelo Senhor. Um ditado por aí que diz que cabeça vazia, cabeça vazia. Eu vi um médico especialista dizendo que o nome desse diabo é Alzheimer. É verdade. Cabeça vazia atrapalha a vida espiritual, atrapalha até no desenvolvimento do seu cérebro, dos seus neurônios. Não podemos ficar ociosos. Temos que ter utilidade. Alguém precisa de você. Faz o nome desse irmão do seu lado e fala com ele assim: alguém precisa de você. Fala com ele assim: alguém precisa de você. Qual é a tua ocupação? Pergunta para ele. Pergunta para ele: qual é a tua ocupação? Falta de ocupação é um negócio muito perigoso, principalmente na casa de Deus. Muito perigoso. Salomão falou que o preguiçoso, ele é como fumaça que incomoda os olhos. Se você disser assim: não quero me envolver, não quero fazer nada,
Todo mundo respeita. Mas neste momento, a tempestade começa a formar. Quantas orações que nós fazemos. O missionário Daniel está aqui, pastor Tadeu e pastor Tadeu está ali, sabe do que eu estou falando. Quantas orações que a gente faz para certas pessoas e Deus não atende. É verdade, não é? É ou não é, pastor? Deus não atende. Você fala assim, Senhor, por que o Senhor não atende? Será que é comigo? Aí Deus é tão zeloso, irmão, que Deus coloca um problema maior na sua frente, você olha e ele atende. Fala, mas como é que é? Por que atendeu isso e não atendeu aquilo? Aí Deus começa a te mostrar. Tempestade. Quando você causa tempestade, não adianta chamar Jesus para acalmar. Somos nós que temos que acalmar essa tempestade. A quinta pergunta que aquele capitão faz para Jonas, versículo 8. Depois de perguntar qual ocupação é a tua, ele pergunta para ele: de onde tu vens? De onde você vem? Qual é a sua origem? Me conta a sua história. Fala para mim por quê. Fala alguma coisa da sua vida, da sua história. Homens de Deus têm que ter história. Mulheres de Deus têm história para contar. Tem uma trajetória de vida, experiência com Deus. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Nem que ele tenha que contar para você que passou a vida inteira arrastando o nariz no chão, mas o dia que ele encontrou com Jesus, Jesus colocou ele de pé e ergueu a cabeça dele, mas ele tem história para contar. Que o melhor da história não é passar a vida inteira arrastando o nariz no chão. O melhor da história é ouvir que Jesus pegou a mão dele e colocou ele de pé. Homens e mulheres de Deus têm história para contar, tem milagre para contar, tem bênção para contar, tem batalhas para contar. Algumas batalhas, irmãos, foram feridos de morte, mas com certeza o final da história é um final feliz. Ele vai dizer: mas Jesus sarou todas as minhas feridas, eu estou de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Você precisa ter história para contar, meu irmão. Você precisa ter origem. A sua origem. De onde você é? O que você anda fazendo? É como se estivesse perguntando: Senhor Deus sabe que você está aqui? Quando os crentes passam por certos lugares, a pessoa pergunta assim: Senhor pastor, sabe que você está aqui? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Seu pastor sabe que você está fazendo isso? O pastor não sabe não. Mas tem alguém, irmão, que vê mais do que o pastor. Aleluia. O chefe lá em cima, ó. Aleluia. Cuidado que ele tem poder de mandar a tempestade. Seu pai sabe que você está aqui, mas se você não contar, o pai não fica sabendo não. Aí ele vende a alma dele, né? Porque agora ele fica naquele segredo, né? Sua mãe sabe que você está aqui. Sua mãe sabe que você está andando com fulano. Seu esposo sabe que você está andando por aqui. Sua esposa sabe. Qual é a sua origem? De onde você vem? Por onde você está andando? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus está nos vendo aqui agora. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Deus, antes que eu abra minha boca para falar a próxima palavra, Ele já sabe o que eu vou dizer. E é por isso que eu peço a Ele: põe a tua palavra na minha boca, Senhor, para abençoar o teu povo. De onde você vem? Qual é a sua origem? A sexta pergunta que ele faz: qual é a tua terra? Pergunta essa pessoa do seu lado: qual é o teu povo? Amém?
Diga-me com quem tu andas. Diga-me com quem tu andas. Testou o negócio aqui, né? Qual é a tua terra? Qual é o teu povo? Teu povo teme a Deus? Com quem que você anda? Ah, pastor, anda com a irmã Chilindrina, o irmão não sei mais o que, o Zé das Couves, o fulano lá não sei da onde. Aí você fala assim, fofoqueiro. Você anda com quem? Ah, o irmão do mistério de trás dos montes, um profeta de que Jesus foi ali e já volta. Ih, ruim de pai. Desse jeito. É. Ei, o seu amigo, ah, fulano de tal. Ih, crenteiro, barraqueiro. Desse jeito, irmão. Por que você anda com fulano de tal? É fogo puro então. Porque ele é de oração. Esse que não ora, não anda com ele não. Com quem você sobe o monte? Ah, eu subo com fulano, você quer apertar. Ah, esse é de oração. Porque aquele lá quando sobe, ora mesmo. Com quem você anda? Com fulano de tal. Então você está firme na igreja. Porque ele está firme na igreja. Qual é a tua terra de origem? De onde você é? Ah, sou de tal lugar. Ih, pecado escondido. Quem lá? Não entrega dízimo, não é ofertante. Eu vou lá, falar mal do pastor. Falar mal do pastor é muito fácil, né, irmão? Principalmente quando o pastor faz alguma coisa, né? De mim você pode falar, difícil você responder. Porque fatalmente eu fico sabendo. Quando eu fico sabendo, eu escrevo o nome num papelzinho, levo lá para o monte, para debaixo do meu joelho e oro por ele. Faço a oração de Moisés. Senhor, julga entre mim, ele e a igreja. Aí, irmão, é com Jeová. É, irmão, tem que ser assim, irmão. Você dá a sua vida pelo nome de Deus. Parece um filho do diabo. Vai falar mal de você? Papelzinho com o nome debaixo do meu joelho, irmão. Fala nada. Na mão de meu Deus. Aí, irmão, aí o negócio é diferente, é com Deus. Foi isso que Paulo ensinou? Entrega na mão do Senhor, o Senhor cuida. É assim que funciona. Tem alguém falando mal de você lá no seu trabalho? Coloque ele na mão do Senhor. Ora por ele. Amém, irmão? Amém? Amém? Amém. Cuidado. Porque o mesmo Deus que tem poder de mandar acalmar a tempestade é o Deus que tem poder de mandar o mar se levantar. E quando há desobediência, não há piedade. Deus vai levar até a última consequência. Já viu um machucado, aquele bem grande, não era menino, machucava demais. Caía de bicicleta, arrebentava tudo, né? Aí aquele machucado dava aquela casca grande assim, tinha um pozinho branco jogado por cima. Quem lembra daquele pozinho? Hein? Passava um mergulho. Quem usou o pozinho branco aí? Usou, né? Aí vinha aquele pozinho por cima, que criava uma casca desse tamanho, aumentava mais da brecha. Sabe o que Deus faz? Deus vai lá e coloca o dedo em cima daquela ferida assim. Quem está entendendo aí? Até você gritar, para Deus, eu não aguento mais, se converte. Muda o rumo da sua vida, toma atento, acorda. E Deus fez com João. Qual é a tua terra de origem? Ele diz assim, eu sou hebreu. O meu Deus criou os céus, a terra e o mar. Então você mesmo é culpado. Aí eles fazem a 7ª pergunta: de que povo és tu? Qual é o seu povo? O povo que adora a Deus. Quem pertence ao povo que adora a Deus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele fala que é hebreu, eu acredito que aquele capitão de navio fica revoltado, porque Israel sempre foi conhecido por terra de profetas. Irmãos, Jonas estava manchando a
a história dos profetas. Eu quero que você pense comigo uma coisa. Olha como nós interferimos na nossa história com Deus, como nós às vezes estragamos uma história bonita. Imagina que Deus diz para ele: vá a Nínive e clama contra ele. Se Jonas sai de casa, entra no navio, ou seja, nem navio ele ia, porque de onde ele estava para Nínive não precisava de navio. Se ele sai de casa e vai na direção de Nínive, Jonas seria conhecido na Bíblia, na história do povo de Israel, como o maior profeta missionário de toda a história. Você está me entendendo, irmão? Porque ele chegaria lá, entregava a palavra de Deus como ele fez. Diz a Bíblia que ele saiu pelas ruas clamando, depois de tudo de ruim que aconteceu com ele, ele foi pregar. Mas se ele vai direto e prega, seria um homem que conseguiu fazer converter ao Senhor uma cidade inteira. Hoje eu estaria pregando aqui, irmãos, Jonas foi um grande homem de Deus que saiu para pregar, o maior missionário da história do Antigo Testamento. Mas sabe o que eu tenho que falar aqui? Jonas foi um causador de tempestade, porque em primeiro lugar ele preferiu desobedecer. Jonas estragou a história dele. Irmão, olha para mim aqui. Deus te chamou para escrever uma história linda ao seu respeito. Amém, irmão. Deus quer abrir o livro dele, o livro das obras, e ver o teu nome e dizer assim: que maravilha, meu filho, que maravilha, minha filha, olha que compromisso, olha que amor, olha que dedicação, olha como ele me busca, ora, clama, lê a Bíblia, está na presença. É isso que Deus quer, irmão. Mas muitas vezes nós preferimos desobedecer, preferimos fazer o contrário do que Deus mandou, preferimos ser causadores de tempestade. O problema, irmãos, é que todo mundo está vendo o que nós fazemos. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Versículo 1, versículo 2 de Hebreus capítulo 12. Eu já estou terminando a mensagem. Eu tenho algo importante para mostrar para vocês hoje, além dessa mensagem. Capítulo 12 de Hebreus. Eita glória! Diga aleluia aí. Aleluia. Olha que palavra bonita, olha que palavra forte. Encontramos? Encontramos? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados, diga comigo, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Amém? Fala com essa pessoa que está do seu lado, tem alguém te observando. E não é uma pessoa só não. É uma multidão. Tem muita gente te olhando. É bíblico isso aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, vamos sair do porão do navio, vamos sair da desobediência, vamos sair do comodismo, vamos sair do medo, vamos sair do fracasso. É isso que o apóstolo está dizendo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Eu estou com o irmão do seu lado, está parecendo que está no tempo de correr. Marco, ele está no tempo de correr. Marco, então acorda. Sai do porão do navio. Marco, ele acorda. Corramos com paciência a carreira que nos está. Poxa. Então é um negócio já combinado de Deus para você. Amém? Deus já desenhou o teu caminho. Ele está esperando você passar ele. Deus te entregou uma missão. Deus te entregou uma missão, meu irmão. Aleluia. Aleluia.
E qualquer missão, por menor que você pensa que seja, ela é importantíssima na casa de Deus. Na obra deste corpo maravilhoso que é a igreja de Cristo, esta obra abençoada que Deus levantou para a salvação das almas, libertação dos cativos, transformação dos perdidos e resgate de famílias, de lares, de pessoas que estão sofrendo. Tem algo para você fazer, crente abençoado. Amém? Desenterra o teu talento. Quantas pessoas receberam talentos maravilhosos de Deus, estão enterrados, está lá no fundo do navio, está no porão do navio. Desenterra o teu talento, abençoado. Deus está te esperando. Deus te deu uma voz maravilhosa para louvar, louva. Amém? Nós vamos louvar que dia? Domingo, irmão. Eu sou bobo, louvo aqui na igreja. Eu sou bobo, né? E como eu sou bobo? Tem sexta, tem quarta-feira à tarde, tem terça-feira, culto simultâneo a semana inteira. Louva. Pastor, eu quero pregar, glória a Deus, aleluia. Tem culto simultâneo a semana inteira. Semana que vem eu vou você pregar. Pastor, eu quero orar para os enfermos, glória a Deus. Sexta-feira eu vou te junto aqui comigo aqui para lá. Pastor, eu quero visitar. Escolhe, protocolo, casa de saúde, Hospital São Paulo, fundação, asilo. Pastor, eu quero ser pastor, quer? Amém. Comece a se preparar para o ministério, paga o preço. E se você tiver chamado, Deus vai te colocar no lugar que te escolheu. Tem uma carreira preparada para você. Para você poder dizer, como apóstolo de São Paulo, combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei. Versículo 2. Olhando para Jesus. Feche os teus olhos e diga comigo assim: Senhor, eu quero fechar os olhos para o mundo carnal e abrir os meus olhos para olhar para Jesus. Muitos embaraços que nós encontramos na vida, mas é porque nós paramos de olhar para Jesus. Paramos de olhar para Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você com experiência própria, toda a minha trajetória no ministério, se eu não olhasse para Jesus, eu já tinha abandonado tudo há muito tempo. Amém? Quantas pedradas eu levei. Eu estava lá em Santa Catarina ouvindo uma mensagem, e o pastor disse assim na mensagem: faça como Jacó, toda pedra que estiver na sua frente, repouse a sua cabeça sobre ela, porque ali Deus vai te revelar o oculto e escondido. Jacó não tinha travesseiro para dormir, botou a cabeça em cima da pedra, sonhou e viu uma escada, anjo subindo e descendo. Deus fala com ele: essa terra é sua. Cada pedra que lança, você toma posse da terra. Diga glória a Deus. Perseguições, dificuldades, lutas, e ter dia de joelhar e dizer: Senhor, eu não aguento, não dá para mim, o Senhor não me chamou para isso não, eu não quero isso. Mas eu lembrava que a cruz que Jesus carregou era muito mais pesada que a minha. Se você olhar para Jesus, você vai vencer essa dificuldade. Se você olhar para Jesus, você vai vencer o medo, você vai vencer a incredulidade, você vai vencer essa frieza espiritual, vai vencer o problema, vai vencer a doença, vai vencer a tempestade, porque Jesus cuida de você. Estou em posição de homem de Deus, mulher de Deus. Não tente se parecer com o ímpio. Não faça o que o ímpio faz. Não haja como o ímpio age. Mas comece a agir como um homem de Deus, santo, separado. Pastor, é muito difícil, é por isso que é bom. Amém? E é fácil, não tem graça não. Quer ver uma coisa?
falar agora da turma nova aqui, ó. Quem aqui gosta de videogame? É? Você não gosta não, Jonathan? É? Você gosta de videogame, né? Ele gosta, né? Quando o jogo é fácil, tem graça? Quando a fase é fácil, tem graça? Como é que é bom? É difícil. Para isso desde pequeno. É? Você levanta a mão também, né, pessoal? Quando é fácil, não tem graça não. E na vida é também assim. Aprendemos desde pequeno. A gente saía para jogar bola, quando pegava lá na turma de ruim, não, agora não dá graça não. Ah, não, chama fulano, café com leite. Quem lembra do café com leite? Aí no pique esconde, polícia ladrão, esse negócio? E não, chama fulano, aí café com leite. Ó, fulano vai brincar, e café com leite. E tinha aqueles que a gente só deixava de brincar porque ele era o dono da bola. O dono da bola, irmão, ele chega com a bola na mão. Meinha até no meio do joelho, chuteira bonitinha. É? Sempre vestido com a camisa de um time que a gente detesta. É assim, não é? Pereba. E é o que tem o melhor papo. Fácil. A primeira bola que você toca com ele, ela passa meio da perna dele e chuta dele. Ah, meu Deus, para que eu fui escolher esse meu time? Não tem graça. Quando é ruim, quando é simples, quando é fraco, não tem graça. Quando é fácil, não tem graça. O bom quando é difícil, ser fiel é difícil, ser santo é difícil. É por isso que é bom, é por isso que é amável, é por isso que nós estamos dispostos a levar até o fim aquilo que o Senhor entregou na nossa mão, porque tem uma carreira proposta para nós vencermos em nome de Jesus. E vencer é preciso, você vai conseguir. Deus é contigo e Ele te dá força para vencer. Sai do porão do navio. Sai do porão. Quando João diz assim, eu sou o causador dessa tempestade, temos que reconhecer que somos os causadores da tempestade. Quando nós causamos, mirando-se no mar, aqueles homens ficam preocupados quando ouvem falar que ele é hebreu, serve o Deus que criou os céus, a terra e o mar, eles ficam com medo. Eles ficam com medo. Veja, irmãos, que aqueles homens não temiam o Senhor, não serviam ao Deus de Israel, mas tiveram mais temor de Deus do que o profeta. Sabe por quê, irmão? Tem gente que se acostuma com Deus, se acostuma com a igreja, se acostuma com a oração. O pastor está orando e está lá mexendo no celular na hora do culto. Tomara que queima. Mas cai no chão que é para não ter manifesto um demônio perder assim. Pá! Não adianta reclamar não, mano. É orador, mas passa com mesmo. Costuma com a oração, costuma com louvor. Ele costuma com a pregação. E na pregação mais de ouvir. Costuma com a igreja, costuma com tudo. Fica coisa banal, simples, costumeira, corriqueira para ele. Aí ele acha que desobedecer também é algo simples, fácil. A coisa era tão séria que os homens que não conheciam a Deus temeram ao Senhor. Tanto é que oraram: Senhor, nós não podemos morrer por causa deste homem, mas também livra a nossa mão do sangue dele. Foi ele que se declarou culpado. Nós vamos jogar ele no mar. Pegaram Jonas e jogaram no mar. Na mesma hora, diz a palavra de Deus, o vento acalmou, a tempestade cessou. Quando a desobediência sai da sua vida, a tempestade para. Amém? Quer parar a tempestade? Conserta com Deus. Quer parar a tempestade? Tome compromisso com Deus. Quer parar a tempestade? Lembra daquilo que você deixou pela metade, sem fazer, que você abriu mão, que você está levando de qualquer jeito, está tocando, empurrando com a barriga. Ninguém empurra Deus com a barriga, irmãos. Ninguém. Ou é tudo para Deus, ou é nada para Ele. Ele quer você por inteiro. Conserta. Voltará a ter calma na sua vida. A paz voltará a habitar no seu coração. Quando é Jonas na água, Deus envia um peixe. Há uma discussão se foi baleia, se foi tubarão. Não sei, irmão. Que peixe que foi, não sei.
falar comigo que foi uma lambaria, eu acredito. O meu Deus faz milagre. Faz. Bom, só sei de uma coisa. Coitado do peixe, 3 dias de má digestão. 3 dias entalado com aquele profeta desobediente. Não tinha sorrisal, estomazil, macaé, bolo, microfone, não tinha nada que dava jeito no peixe. O peixe ficou entalado com ele. Aí ele orou. Ele falou assim: minha alma está no inferno. É para onde vai o desobediente mesmo? Aí ele clamou a Deus. Aí Deus fez o peixe voltar lá na beira do mar, na beira da praia, e vomitar o profeta. Aí ele sai de lá todo sujo, cheio de baba de peixe, vai pregar. O homem dormiu, passa 3 dias, 3 noites sem dormir no vento do peixe. E agora caminha mais 3 dias pela cidade afora, anunciando a palavra de Deus. Jonas aprendeu que o descanso de profeta não é aqui na terra. O descanso de profeta é lá em cima. Profeta é um tipo de gente que Deus desperta. Profeta, irmão, depois que ele assume posição diante de Deus, dificilmente ele dorme uma noite inteira sem Deus falar com ele. Dificilmente ele passa uma semana ou 2, 3 noites sem Deus lhe dar um sonho de revelação para ele botar o joelho no chão e orar por alguém. Profeta dificilmente passa um dia sem Deus colocar alguém diante dele para ele falar a palavra de Deus para ele. Profeta dificilmente fica sem ter o que fazer, porque profeta tem ocupação. Quando perguntaram a Jonas qual é a tua ocupação, eu sou profeta. Então você está fazendo tudo errado, porque profeta não dorme por onde navio. Profeta fica de pé para ouvir Deus falar com ele. Quantos profetas tem aqui nessa noite? Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, levante as mãos para os céus. Levante as mãos para os céus, feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos. Se Deus falou com você nesta noite, saia do porão do navio. Deus não quer que você seja um causador de tempestades. Às vezes nós causamos tempestade para o nosso lar, para a nossa família, para os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos pagam um preço altíssimo por causa das tempestades das nossas desobediências. Às vezes o nosso futuro, que poderia ser uma bênção, maravilhoso, fica manchado. Meu irmão, não manche a sua história. Se você caiu, Ele te levanta. Amém. Se você está chorando, Ele vai te consolar. Talvez você esteja dizendo: pastor, minha vida está tão enrolada, tão balaio de gato, pastor, não consigo resolver nada. Jesus está te chamando, Ele vai te ajudar a resolver isso. Fecha os teus olhos. Aleluia. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Amém. Comece a falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus agora, nos ajude a despertar.
continue te abençoando. Amém? Amém. Deus continue te abençoando. Assente no seu lugar por um instante.